Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós daremos continuidade ao que nós estávamos discutindo sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os artigos que estamos hoje, 46 ao 52, falando sobre o direito ao transporte e à mobilidade conferida às pessoas com deficiência. E também quero convidar a todos vocês a se dirigir ao meu site www.eleitoralcombruno.com.br, conhecer o curso de 80 questões comentadas inéditas do Estatuto. O curso está no valor de apenas R$ 50, está na promoção de 80 por R$ 50, e você, para conhecer o curso, a primeira aula é gratuita. Então você pode baixar o PDF com as questões e também os vídeos. Você pode assistir aos vídeos e conferindo artigo por artigo, alternativa por alternativa, as discussões sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um assunto cobrado em todo o concurso. Não é? Então hoje nós vamos falar sobre o direito ao transporte e à mobilidade. Não é segredo que tanto o transporte quanto o direito à mobilidade da pessoa com deficiência deve ser assegurado. E assegurar esse direito, tanto ao transporte quanto à mobilidade da pessoa com deficiência, nós temos um princípio da igualdade de oportunidades. Então, mais uma vez, o princípio da igualdade de oportunidades com as demais pessoas está presente aqui no direito ao transporte e à mobilidade. Não é? Esse direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, em relação ao direito ao transporte e à mobilidade, ele é conferido por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. Então, o objetivo aqui é que todos os obstáculos e barreiras, caso se encontrem, serão identificados. Mas o objetivo também é de eliminar esses obstáculos e barreiras para facilitar o transporte, facilitar o andamento, a mobilidade da pessoa com deficiência. Não é? O parágrafo 1º prevê que, para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo em todas as jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais de ônibus, por exemplo, as estações, os pontos de parada localizados ao longo das vias públicas, o sistema viário e a prestação do serviço. Tudo isso, esse conjunto de veículos, conjunto de termos integrantes, deverão ser acessíveis por meio dessa eliminação e identificação dos obstáculos e barreiras ao acesso da pessoa com deficiência. Tá? O parágrafo 2º ainda do artigo 46, ele coloca aqui os sujeitos que deverão cumprir as disposições desta lei em relação ao direito ao transporte e à mobilidade. Então, olha, são sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei sempre que houver interação com a matéria nela regulada. E que matéria que é essa? O direito ao transporte e à mobilidade. A outorga, a concessão, a permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços de transporte coletivo. Não é porque um serviço de transporte coletivo ele foi concedido a uma determinada empresa que essas empresas não deverão se sujeitar ao cumprimento dessas normas. Tudo bem? Parágrafo 3º. Para a colocação do símbolo internacional de acesso nos veículos, que é aquele símbolo, por exemplo, nos ônibus, quando o ônibus possui um elevador para as cadeiras de roda, normalmente ele tem um símbolo. Aquele símbolo é um símbolo internacional. Para que seja colocado esse símbolo internacional, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável pela prestação do serviço. Tudo bem? Então, depende desse certificado de acessibilidade para que seja colocado esse símbolo internacional. O artigo 47, agora mudando de áreas, nós vamos agora falar sobre as áreas de estacionamento aberto ao público. Então, olha, em todas as áreas de estacionamento
aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Como, por exemplo, nós temos os estacionamentos de shoppings. Vocês vão perceber que as vagas conferidas às pessoas com deficiência é mais próximo dos locais de acesso, de passagem de pedestres, não é? E também mais próximo das áreas de entrada daqueles estabelecimentos. Então, porque nós temos que facilitar esta mobilidade. Já o parágrafo 1º, ele nos informa que as vagas que nós estamos abordando devem equivaler a 2% do total e, quando inferior a 1, garantida pelo menos uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho e traçado. Por exemplo, se a gente tem uma farmácia que tem 3 vagas de estacionamento, esses 2% vai sempre ser menor que 1. Não tem como a gente conferir 0,3 de uma vaga. Então, por conta disso, esses estabelecimentos deverão garantir pelo menos uma vaga. 2% no mínimo, ou, se não puder ser garantido, pelo menos uma vaga devidamente sinalizada. Tá bom? Parágrafo 2º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir, em local de ampla visibilidade, a credencial de beneficiário, a ser confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão suas características e condições de uso. Normalmente, é um crachá maior que é colocado no veículo, né, para informar que aquele beneficiário faz jus, portanto, àquele direito. Vamos imaginar que não há sinalização, mas com aquela credencial confere esse direito. Parágrafo 3º. A utilização indevida das vagas de que trata esse artigo sujeita aos infratores as disposições do Código de Trânsito. Esse parágrafo 3º nem é tão importante. Parágrafo 4º. A credencial a que se refere o parágrafo 2º, que nós acabamos de citar, é vinculada à pessoa com deficiência que possui comprometimento da mobilidade e é válida em todo o território nacional. Tudo bem? Artigo 48. Os veículos de transporte coletivo, terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em operações no país devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Simples, não é? Acessibilidade ampla. Os veículos e estruturas, que nós acabamos de citar, devem dispor de sistema de comunicação acessível que disponibilize informações sobre todos os pontos do itinerário. São asseguradas à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e desembarque. Já pude observar, né, já pude presenciar, por exemplo, nos ônibus, quando tem aqueles elevadores, alguma falta de, em algumas situações, uma falta de cuidado e informação técnica daquele equipamento que poderia provocar acidentes. Então, tem que ser assegurada a pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e desembarque nesses veículos. Tá bom? Veja, parágrafo 3º. Para colocação do símbolo internacional de acesso, as empresas de transporte coletivo de passageiros dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público. Já falamos desse símbolo no momento anterior, não é? Artigo 49. As empresas de transporte de fretamento e de turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao cumprimento do disposto nos artigos 46 e 48. O 48 falando sobre a garantia ao uso das pessoas com deficiência nesses veículos de transporte e o 46 falando sobre o direito justamente ao transporte e à mobilidade que precisará ser garantido. Artigo 50. O poder público incentivará a fabricação de veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. O que acontecia é que o poder público comprava carros, mas esses carros não são acessíveis. Então, a Lei 13.146 incentiva que esse poder público fabrique veículos já totalmente acessíveis, né? Até mesmo para não precisar trocar futuramente. É uma economia, é um pensamento a longo prazo.
Artigo 51. Sobre as frotas de empresa de táxi, devem reservar 10% dos seus veículos às pessoas com deficiência. Como que decora esses 10%? Lembra do táxi? X em número romano é 10. Então, 10% desses veículos, dessa frota, precisam ser acessíveis. Parágrafo 1º. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa com deficiência. É óbvio, né? Não é porque eu estou transportando uma pessoa com deficiência que ela vai pagar mais ou vou exigir mais por isso. O poder público é autorizado a instituir incentivos fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos veículos a que se refere o caput desse artigo. E o artigo 52, falando sobre as locadoras de veículos. Falamos sobre os estacionamentos, 2% ou uma vaga. Falamos sobre táxis, 10%, X, algarismos romanos. E as locadoras de veículo. Então, você precisa alugar um veículo numa locadora, elas são obrigadas a oferecer um veículo adaptado a cada 20 veículos da frota. Então, um veículo adaptado à pessoa com deficiência a cada 20 veículos. O veículo adaptado deverá ter no mínimo câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e de embreagem. Guardem essas 3 informações: o percentual do estacionamento, das frotas de táxi e das locadoras de veículos. Ok, pessoal? Hoje fechamos mais alguns artigos da Lei 13.146. Passe no site e adquira já o curso do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tchau, tchau.